Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, seus respectivos familiares, vizinhos, amigos e até inimigos ou adversários. Que vocês todos sejam abençoados. Todos, todos. Eu oro e peço a Deus para que, todos os dias, para que Ele seja santificado, o nome dEle seja santificado, melhor dizendo, porque Ele já é santo dos santos dos santos. O nome dEle é santificado nos céus. Mas o que eu peço a Deus é que o nome dEle, do nosso Pai, seja santificado aqui na terra, porque aqui na terra é uma guerra entre a santificação do nome dele e a honra que se dá ao diabo. Então, há uma guerra aqui. E quem é que decide honrar o Pai ou ao diabo? É a própria pessoa. Cada um de nós tem a inteligência, o raciocínio, a sabedoria para decidir o que nós, ou quem nós desejamos servir, agradar, a quem nós queremos fazer a vontade. Se eu faço a vontade de Deus, então eu sirvo a Deus. Se eu faço a vontade da carne, do meu coração ou do mundo, então eu estou agradando o diabo. Essa é a realidade. Ou um ou o outro. É o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores. Só se pode servir a um Senhor. Um único Senhor. Muito bem. Ontem nós falamos sobre as feridas que são curadas superficialmente. E isso acontece dentro das religiões, dentro especialmente das igrejas cristãs. Feridas curadas superficialmente. Pessoas que carregam consigo uma ferida, seja ela física ou espiritual, mas é uma ferida provocada, alimentada, sustentada pela mágoa, pelo ressentimento, por um sentimento ruim para com outra pessoa. Agora pensa comigo, amiga e amigo. Muitas pessoas, e eu não estou aqui a condenar ninguém, apenas trazendo à baila um problema que é permanente, ou é um problema que tem estado dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. São aquelas pessoas que são cronicamente problemáticas. Elas não se consertam. Estão na igreja, são fiéis na igreja, estão lá todo o tempo, 2, 3 vezes, às vezes todo dia na igreja. Mas a vida não muda. Não há uma vida nova, como Jesus prometeu. Não há. E como? E por que não há um resultado na vida da pessoa? Ou ela não é instruída a resolver o problema interior, que é mágoa, ressentimento, ou maus olhos, malícias, um coração rendido e servente do mal. E essa é a razão, porque elas ouvem a palavra de Deus, mas
não obedecem essa palavra e por isso não temem a Deus, não servem a Deus. Estão dentro das igrejas, mas não servem a Deus porque o coração, a alma está contaminada, está enferma, está doente. Não adianta o pastor chegar para ela e dizer: minha irmã, meu irmão, Deus abençoe, Deus entende, Deus compreende, Deus sabe de todas as coisas. Não, isso não vai resolver. Tem que se falar a verdade para que a verdade venha dar luz à liberdade e a pessoa possa, então, ter a sua vida transformada, completamente transformada. É isso que tem que acontecer, porque o que mais irritou Jesus quando esteve entre nós foram os religiosos. Você sabia disso? Você sabia disso? Jesus encontrou uma mulher que trouxeram para ele, melhor dizendo, fora pega em flagrante adultério. Jesus não condenou, não censurou, não criticou. Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais, só isso. Jesus encontrou o leproso, os leprosos, curou os 10. Encontrou o cego, curou. Ele encontrou toda a sorte de pecadores por onde andava e só atendeu, resolveu o problema. Mas quando se tratou dos fariseus, dos escribas e fariseus, então Jesus se irritou. Jesus, digamos assim, ele perdeu a paciência, digamos assim, porque eles eram hipócritas, eles conservavam uma hipocrisia. A hipocrisia é como fermento, a Bíblia fala sobre isso. Se você fizer um pão sem fermento, o pão vai ficar feio, pequeno, vai cozinhar lá no forno, mas vai sair feio, não vai ter aparência. Mas se você colocar o fermento vai fazer o pão crescer, ficar bonito, lustroso e desejoso. Então Jesus encontrou nos escribas que escreviam, que copiavam a Bíblia, eles eram copiadores das Sagradas Escrituras, da Torá, dos profetas, dos salmos. Eles conheciam bem a palavra de Deus, porque eram copiadores. Tá? Antigamente não havia fotocópia e essas coisas mais. O que existia é o seguinte: a pessoa manualmente escrevia a palavra de Deus e repetia, e, enfim, copiava. Esses eram os escribas. Os fariseus eram aqueles homens que ostentavam, digamos, o sacerdócio, serviam a Deus, tinham nomes de sacerdotes, que, tecnicamente, pareciam mais próximos de Deus, mas não, eram os mais afastados de Deus. Por quê? Porque tanto os escribas como os fariseus conservavam o fermento, quer dizer, a hipocrisia, que fazia parecer uma coisa linda, maravilhosa por fora, mas dentro era como túmulo caiado, por fora bela viola, e por dentro ossos, enfim, podridão. Então, Jesus condenou com veemência os escribas e fariseus. Você pode ver isso no capítulo 23 de Mateus. Mateus, capítulo 23, você vai ver que Jesus condenou esse pessoal, essa raça. Ele chamou de raça de víboras.
raça de víboras. Por quê? Porque além deles se conduzirem impropriadamente, eles também levavam essa hipocrisia para o povo que vinha até eles. E foi por isso que Deus enviou o profeta Jeremias para falar para aquele povo. Olha, ele diz assim, desde o menor até o maior, está falando dos sacerdotes, cada um se dá à avareza, quer dizer, apegado a dinheiro, a cobiça, aos desejos que não tem nada a ver com uma pessoa que é de Deus. Quando uma pessoa é de Deus, é espiritual, ela está focada no espiritual, em querer saber o que Deus quer dela. Seus pensamentos estão focados exclusivamente na vontade de Deus. E ela tem que estar pura, ela tem que estar com o coração vazio de fermento, vazio de pensamentos pessoais, de avareza, de desejos pessoais. Ela tem que estar limpa por dentro para poder oferecer a Deus o sacrifício de louvor que agrada a Deus. Mas esses fariseus hipócritas, Deus fala assim, desde o profeta, que era a maior autoridade naquela altura, no reino de Israel, até o sacerdote. Cada um usa de falsidade. Falsidade. Quer dizer, inspirado pelo diabo, né? Falsidade. E essa falsidade se dava por causa do interesse no dinheiro, nos benefícios temporais que eles tinham por conta da sua autoridade espiritual. Então Jesus condenou esse pessoal. Condenou. Ele orou, ele ensinou que ele disse, eu não vim para condenar, mas com respeito aos escribas e fariseus hipócritas, os religiosos, os oficiais, que deveriam ter ser um exemplo para o povo, era um exemplo do inferno, servindo ao diabo. E o povo se corrompia por causa disso. O povo estava corrupto, idólatra, por causa que os seus sacerdotes estavam vivendo exatamente contrário àquilo que eles pregavam. Então, eles usavam de falsidade e diziam para as pessoas, não, minha irmã, Deus entende, Deus sabe de todas as coisas, Ele compreende, quer dizer, em outras palavras, olha, Deus perdoa esse pecadinho que você tem aí dentro, ele vai considerar, ele sabe que nós somos humanos, portanto, sujeitos a erros, deixa ficar. E a pessoa mantinha, quer dizer, os sacerdotes, eles estimulavam o coração malicioso, os maus olhos, a língua ferina, a falsidade, a hipocrisia. Então as pessoas eram doentes por conta de terem sido ou estarem sendo de forma errônea conduzidas pelos sacerdotes. Então eles procuravam curar a ferida superficialmente, dizendo paz, vai em paz, minha irmã, vai em paz, meu irmão. Quando eles mesmos não tinham paz. Se eu não tenho paz, como é que eu vou dar paz para as pessoas que não têm paz? É ou não é? Não é verdade? Se eu não tenho vida, como é que eu vou dar vida para os outros? Mas era assim
e